No vídeo anterior percebemos como é que funciona a relação entre o Model Space e o Paper Space. Agora, o que não fizemos foi perceber como é que essa funcionalidade se traduz então no ZWCAD. Portanto, eu tenho um separador sempre chamado Model e tenho um separador chamado 01PL Piso 0 que corresponderá a um layout. Eu dentro deste layout o que eu tenho que fazer então vai ser criar a minha folha de impressão, portanto, porta ligado, 29.7, 21, portanto, vou criar aqui uma folha A4, vou criar a aba, vou inserir um rótulo, neste caso trata-se de um bloco de atributos que eu aconselho vivamente as pessoas a verem no nosso site como é que eles são criados. Ele agora vai-me pedir um formulário com todas as informações para colocar no rótulo, neste caso o nome do requerente, projeto de licenciamento, a data 26 de julho, a escala do desenho, o nome da peça desenhada, portanto vai ser a planta do piso 0, e a fase de projeto, número do desenho, e aqui está então o meu rótulo aqui definido. Há aqui um pequeno erro, que é o nome do projeto, é uma habitação unifamiliar. Portanto, já tenho o meu rótulo introduzido, já tenho a minha folha, posso também colocar já aqui a informação, portanto, respeitante a orientação solar do edifício. Eu depois posso usar como muito bem entender, e logo aqui existe na folha de impressão várias coisas a ter em conta. Primeiro, o layout apresenta-nos um fundo branco sobre um fundo azul. Isto já deu para perceber que se trata da nossa folha conforme ela só vai sair na impressora. Portanto, se eu imprimisse agora este desenho, ia sair numa folha branca com este desenho exatamente aqui neste local. O tracejado que aqui está corresponde à margem de impressão desta folha para esta impressora. Se eu mover este desenho, vamos imaginar aqui, o que vai acontecer, se eu fizer aqui um plot preview, é que esta aba que aqui está, ela não vai sair, aqui aparece, mas na realidade, na impressão, tudo o que está para fora deste tracejado não vai ser impresso. Portanto, eu tenho cuidado que sempre que crio uma folha de impressão, eu tenho que desviar o meu desenho para dentro deste tracejado. Caso contrário, esse bocado que estiver fora desse tracejado não vai ser impresso. Portanto, tenho que ter esse cuidado. Já tenho a minha folha toda configurada no layout e agora falta-me colocar aqui o modelo que está no módulo. O que eu tinha explicado é que tínhamos que fazer um recorte, entre aspas, não é? Na nossa folha que está no layout para visualizarmos dentro do layout aquilo que está então aqui dentro do módulo. E eu vou fazer o seguinte, vai ser clicar no meu layout, vou aqui este menu que aqui está, View, Viewports, e vou criar uma Viewport. O Viewport corresponderá ao nome, portanto, janela de visualização. Clico em Viewport, vou definir um retângulo pelos dois cantos opostos, um ponto e o outro, e o modelo vai aparecer aqui automaticamente. Só que tem vários problemas. O primeiro diz respeito ao facto de eu não visualizar. Portanto, o desenho que aqui está não está à escala. Começa por aí. Segundo, aparece-me aqui uma informação que eu não queria que aparecesse, que seria este contorno. E vamos ver então como é que nós vamos resolver essa situação. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção antes de tratar o que é que seja relativamente ao modelo dentro da folha é o seguinte. Como nós temos aqui a representação da folha e temos aqui um layout,
vamos ter aqui mais dois tipos de zooms. Eu se fizer Z Enter, que responde ao comando zoom, e se fizer E Enter, o Zoom Extends, que me vai permitir ver a totalidade do desenho existente neste layout. Quer ele esteja dentro da folha de impressão, quer eventualmente se houver aqui entidades desenhadas no fundo já fora da impressão. Se eu fizer Zoom All, Enter, ele vai-me fazer um zoom sobre a folha de impressão. Portanto, vai-me aparecer a totalidade da folha de impressão e se houver desenho fora, aí sim ele também vai buscá-lo. Portanto, isto correspondem então a dois ícones que aqui estão. Portanto, um que é o Zoom Extend, o Zoom All não aparece aqui, deixa-me ver se aparece no comando Zoom. Exato, está aqui, é o Zoom All, portanto aparece exatamente uma folha de impressão dentro da lupa, em vez de Zoom Extend, que é este que aqui está. Agora, como é que eu vou colocar o modelo que aqui está à escala? Portanto, se repararem, o nosso ícone do nosso sistema de coordenadas mudou de forma. Se eu carregar em Model, ele aparece uma setinha para cima, uma setinha para a direita, X e Y. Se eu passar para aqui, ele aparece-me X e Y, tudo bem, mas aparece-me uma espécie de esquadro aqui dentro. Quando nos aparece este esquadro, isto quer dizer que tudo o que nós estamos a fazer aqui, estamos a fazer em Paperspace. E se verificarmos na barra de estados, aparece-nos justamente aqui Paper. Se eu fizer duplo clique dentro da Viewport, o que vai acontecer vai ser que o contorno da linha que corresponde à viewport vai se alterar. O sistema de coordenadas daqui desaparece e ele passa a não aparecer aqui no interior da viewport. 0, x, y. E eu passo a atuar dentro desta área e não no exterior. Aliás, se eu passar o cursor para o exterior, ele muda exatamente de forma de uma setinha para o cursor que eu conheço CWK. E se eu aqui fizer um zoom, ele tem apenas efeito dentro desta janela e não sobre o exterior. O exterior permanece exatamente quieto. E eu consigo perceber que estou em Model Space porque o model aqui surge-me, portanto, ligado. Portanto, eu deixo-me aparecer Paper e passa-me a aparecer aqui Model. Se eu clicar novamente em Model, ele muda novamente para Paper. Ou então, em alternativa, se eu fizer duplo clique do lado exterior, ele passa-me então o cursor para aqui. O que é que eu estou a ter aqui problema? Estou a ter aqui problemas porque continuo a visualizar esta linha que aqui está. Eu tenho aqui um truque que eu posso considerar que será passá-lo para um layer que esteja invisível. Só que simplesmente o que me vai acontecer é que eu deixo de ver a linha e deixo de perceber onde é que começa e acaba a minha viewport. E reparem que esta linha, se eu fizer um plot preview, ela também é impressa. Portanto, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Vou criar um novo layer chamado Viewport. Vou-lhe dar uma cor qualquer, uma cor geralmente invulgar em relação às outras entidades do desenho. Vamos pôr aqui uma cor esquisitíssima, um lilás, por exemplo. Faço OK e nas propriedades deste layer eu vou-lhe atribuir, vou dizer que este layer é não plotável, ou seja, eu vou visualizar aquele contorno aqui no Paperspace, mas quando imprimir ele já não é impresso. Portanto, agora o que eu tenho que fazer é colocar esta linha dentro do layer Viewports. E se eu for agora aqui ao Plot Preview, aí está, o contorno já não me aparece. Mas continuo sem ter resolvido um problema, que é o problema da escala do desenho. Portanto, o que eu pretendo é que me apareça dentro desta viewport este desenho à escala. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que arranjar uma forma de relacionar a escala que aqui está com a escala que está no exterior. Quando eu configurei o desenho para impressão, eu disse que ia imprimir 10 para 1, que é aquilo que normalmente eu faço quando trabalho a um 100 para imprimir um desenho à escala 1 100. E então o que eu tenho que fazer? Se eu aqui tenho a escala 1 100 e tenho 10 para 1, e aqui também tenho no Paperspace escala 1 100 e 10 para 1, para
obter uma escala em função do outro, basta multiplicar por 1. Ou seja, eu dentro desta janela torno o desenho maior ou mais pequeno, consoante aproximo ou afasto. Ou faço um zoom window, por exemplo, um zoom dynamic do desenho. Etc. E então vamos obter uma nova forma, que é fazer um zoom. De seguida tenho uma opção chamada Scale, que pode ser atribuída na forma NX ou NXP. NX, portanto o X faz aqui a vez do asterisco, portanto o vezes, ou NXP quer dizer N, que é o fator de escala, vezes P, que corresponde a paper space. Ou seja, neste caso, como a relação é de 1 para 1, eu faço 1 XP. E desta forma tenho a certeza que o desenho está à escala 1/100. Conforme já puderam reparar, eu estou aqui com um problema porque o meu desenho não cabe dentro da viewport. O que é que eu faço? Muito simples. Duplo clique fora da viewport e vou ajustar a minha folha de impressão. Portanto, eu já percebi que o A3 não vai chegar, vou ter que configurar um A2, portanto o formato seguinte, pelo menos, que no caso desta impressora não me está disponível, vou ter que utilizar outra. Portanto, vou ter que já passar por uma impressora de grande formato. Apply to Layout, Cancel. Portanto, esta impressão, vou só aqui alterar a orientação da folha. E agora vou fazer um stretch, aumentando um módulo à folha. E aumentando a folha, também fiz um stretch ao layout, o que faz com que o layout já me... ainda não é desta, mas já está muito próximo de caber na folha. Eu posso aproximar esta linha dali e posso também ajustar através dos grips as viewports. Portanto, neste momento o desenho já cabe na folha. Eu vou fazer então zoom 1xp para ter a certeza que o desenho está à escala. Se eu quisesse, por exemplo, apresentar o desenho à escala 1:50, eu ia ter que aumentar este desenho para o dobro. Ou seja, em vez de 1xp, tinha que pôr zoom 2xp. E neste momento eu tenho o meu desenho à escala 1:50. Portanto, o desenho à escala 1:50 tem o dobro do tamanho da escala 1:100. Se eu quiser fazer um desenho à escala 1:200, faço zoom 0.5xp e então o desenho já me aparece com metade do tamanho. Portanto, eu se quisesse apresentar este desenho, ia ter que passar outra vez para Paper Space e ajustar a minha viewport a este tamanho para não aparecer mais nada na viewport, na viewport exatamente para além da planta que eu pretendia. No meu caso, então, falei que queria o desenho à escala 1:100, 1xp, aqui está ele. E aqui está. Qual é a vantagem da criação dos layouts? Portanto, eu clico no botão fora da viewport para passar para Paper Space. A grande vantagem da criação dos layouts é que se eu eventualmente eu posso continuar a trabalhar neste modelo dentro deste espaço, não é? Sendo que todas as alterações que eu faço aqui, portanto, eu posso continuar a trabalhar livremente, desde que não mova o desenho. Atenção, eu se fizer aqui alterações a nível de tamanho disto, eu vou ter que fazer ajustes depois dentro da viewport. Ou se eu deslocar, vamos imaginar, hipoteticamente, faço isto e ele já não me aparece na viewport porque eu desloquei o desenho de local. Portanto, eu não posso tirar o desenho daqui de maneira nenhuma. Eu vou ter que recorrer a outra forma, que é trabalhar com os sistemas de coordenadas. E dessa forma rodar o desenho sem que isso tenha repercussões aqui. Mas lá está, eu apaguei aqui esta bateria de armários e ela deixou-me de aparecer no layout. Portanto, isto acontece sobretudo nos projetos de arquitetura que vão ser submetidos a clientes que depois pedem alterações ao projeto e nós temos que
configurar todo o projeto e depois refazer a folha de impressão. Neste caso, a folha de impressão fica lá já ajustada, perfeitamente preparada para ser impressa. Simplesmente o que nós fazemos é todas as alterações que aqui estão vão ter então repercussões na folha de impressão sem termos necessariamente de criar uma folha de impressão de raiz.